Tá. Então, boa noite a todos. Quem está aqui participando dessa aula bem interessante, de um tema bastante vasto, né, que é sobre a parte de autoimunidade, que a gente vai entrar agora, e de imunologia do olho. Por que o olho tem o privilégio de ter apresentações de doenças autoimunes? Esse é o momento também da passagem da matéria de uveites, que a gente estava apresentando as uveites infecciosas. Agora vamos entrar no mundo das não infecciosas, que muitas das vezes são relacionadas com doenças reumatológicas, mas também com outros órgãos que podem ser acometidos. Eu enviei para vocês, né, uma separata falando resumidamente sobre o tema, onde tem vários referências bibliográficas, onde vocês podem ler e ampliar o conhecimento. Então, para o entendimento mais básico de tudo, é que na anatomia do olho, ela é dividida na camada externa, que é a camada fibrótica, composta pela córnea e pela esclera. A córnea e a esclera, elas têm características de ter a estrutura do olho e manter o olho anatomicamente sustentado com as outras estruturas que vêm por dentro. E também a questão dessa parte da córnea, ela faz parte também da área refrativa do olho, que gera astigmatismo e que também, pela sua translucidez, consegue fazer com que a luz entre no fundo do olho e seja revelada a imagem. A camada média ou vascular, ela é composta pela íris, corpo ciliar, na parte anterior, né, da úvea, e a parte intermediária, que é a pars plana. A pars plana é a transição para a parte posterior, que é a coroide. Então, a úvea posterior, úvea intermediária e úvea anterior, que vai dar uveite anterior, uveite intermediária e uveite posterior. E a camada interna ou sensorial do olho, ela é composta pela retina. A retina é como se fosse o filme da máquina fotográfica, onde ele revela a imagem através das suas fibras, células ganglionares, e suas fibras tornam-se nervo óptico, e através do nervo óptico, que é o nosso cabo do USB, leva a imagem para o cérebro, onde ela é armazenada e se torna uma imagem gravada como uma memória cerebral da imagem captada pela nossa câmera fotográfica. Então, a camada externa fibrótica, ela tem uma característica. Na córnea, ela tem um colágeno tipo 1 e as células basais do limbo. Essas células daqui, o colágeno tipo 1, ele tem uma característica de ter a mesma apresentação na artrite reumatoide, na artrite idiopática juvenil, na policondrite recidivante e na espondilartrite. Por quê? Os autoanticorpos que são produzidos contra as doenças, eles vão ter tropismo por essa estrutura, principalmente que é o colágeno tipo 1 da córnea, que também está presente na esclera, e eles se depositam, por isso que essas doenças elas têm tropismo, porque tem tropismo pelas articulações. As lamelas de colágeno, principalmente, também estão nas articulações, e isso daí faz com que esclera e córnea acometem essas doenças. A síndrome de Sjögren, ela produz anticorpos contra todos os ácidos que produzem lubrificação. Aqui, na conjuntiva, tem os ácidos que produzem nas células caliciformes, que são as globet cells, que produzem a fração da mucina, que é a proteína que reveste e compõe a camada externa, a camada mais próxima da córnea. E, depois dela, vem o componente aquoso e, por último, o componente lipídico. Então, as glândulas lacrimais acessórias, elas produzem o componente aquoso da lágrima. Então, os autoanticorpos, como tem tropismo pelos ácidos de todas as células que produzem a lubrificação do corpo, eles vão destruir as células das glândulas lacrimais acessórias e das células produtoras de mucina, que são as globet cells.
No caso da camada média, que é a úvea, que é um corte ultraestrutural, onde a gente vê a íris, corpo ciliar, a face plana, que é a uva intermediária, e a parte posterior, que é a coroide. Então, ela tem uma característica, ela tem a barreira hematocular. E essa barreira hematocular, ela protege o olho pela passagem de tanto germes causadores das infecciosas, quanto protegem contra os autoanticorpos ou interleucinas, citocinas, mediadores inflamatórios que saem da camada vascular e vêm atingir a parte da úvea. E a questão do epitélio pigmentado. O epitélio pigmentado está mais presente no corpo ciliar e na íris. Temos também o epitélio pigmentado, que separa retina e coroide. Então, isso daí é extremamente interessante de entender, que o porquê essa anatomia prevalece, né? Faz o privilégio do olho ter essa proteção natural contra infecções e contra doenças autoimunes. E as doenças relacionadas a elas são a espondiloartrite, artrite idiopática juvenil, sarcoidose, granulomatose com poliangeite, doença de BC e uveíte intermediária. Então, essas daqui são as que têm mais relação e tropismo por essas regiões. Na camada interna ou neurosensorial, nós temos o nervo óptico lá no fundo do olho, que tem os vasos da artéria e veia oftálmica, com seus ramos, a região da retina do polo posterior e a mácula, onde dá a visão central. Aqui, uma ultrassonografia mostrando o vítreo, que é o componente anterior à retina. Esse componente ele é transparente, também composto de uma substância muito hidratada, e essa substância ela está relacionada com a uva intermediária, muitas das vezes da uveíte intermediária ou da uveíte posterior, quando tem uma lesão de retina que vai causar uma transsudação tanto de células inflamatórias quanto de mediadores inflamatórios. Então, a gente vendo a mácula e fazendo um corte ultraestrutural no OCT, vamos ver que a mácula é composta pelas camadas retinianas, pelo epitélio pigmentado, como eu falei para vocês, e logo depois abaixo vem a coroide. Então, as doenças do polo posterior, elas estão intimamente relacionadas. Muitas das vezes acontece na coroide, acontece aqui na esclera, vem da esclera para a coroide, da coroide para a esclera, ou da coroide para o vítreo, ou do vítreo para a esclera, e às vezes pode acometer também o nervo óptico. Muitas delas também acometem a mácula, causando edema macular. Isso por quê? Porque ela tem uma característica natural, que é a barreira hematocular, que protege contra o extravasamento das lesões que vêm, ou as invasões que vêm da coroide, que é a camada mais vascular antes da retina. E a camada do epitélio pigmentário também protege essa passagem, tanto de doenças infecciosas quanto doenças inflamatórias ou autoimunes ou imunomediadas. E a camada do endotélio vascular, que está já dentro do olho, né? Então ele reveste os vasos que estão dentro do olho. Então, a camada do endotélio vascular dessas células, elas protegem que transsude, né? Que saia o líquido de dentro do vaso ou que gere um processo inflamatório chamado vasculites ou tromboses ou oclusões. E essas doenças mais relacionadas com elas são lúpus, óptica coronária de arada, SAF, sarcoidose, doença de BC, retinopatia, retinocoroidopatia de Bloodshot, neuropatias autoimunes. E o privilégio imunológico do olho, ele depende desses fatores fisiológicos que eu acabei de falar para vocês, que são as células do epitélio pigmentar presentes na íris, corpo ciliar e retina. A barreira hematocular, que está no epitélio pigmentar uveal e no endotélio vascular retiniano, as células do endotélio corneano e as células do epitélio conjuntival. Essas daqui são muito interessantes, eu vou citar para vocês que são chamadas de Acault and Mault. Acault são células, são linfócitos, seria, vulgarmente falando, é um sistema linfático que existe na conjuntiva,
onde vai drenar todas as impurezas que são produzidas ou são afetadas ou que dão uma sinalização de um processo inflamatório que está acontecendo no olho. E o MALT, eles são as células também do tecido linfóide, que está na parte mucosa, que também está associado com essas reações, só que essas reações elas estão mais mediadas e levam diretamente ao sistema linfático tecidual próprio, não vai para o sistema linfático sistêmico. Tá? Então, é diferente. Então, o MALT, essas células elas ficam localizadas só na conjuntiva, responsável pela produção de anticorpos, imunoglobulinas, enquanto que essas são as que vão receber esse processo inflamatório ou processo agressivo de outra forma, que seja infecciosa, ou química, ou traumática, para levar a informação, ou às vezes trazerem a informação devido a essa questão que vai ser falada aqui depois, que é o estado de autoimunidade ocular. Então, o privilégio imunológico também acontece quando você tem essa regulação e ativada a resposta inflamatória na câmara anterior, chamado Anterior Chamber Associated Immunodeficiency, que é o ACAID. Então, quando ocorre uma disrupção dessa proteção que existe na câmara anterior, que está aqui ligado, quando se rompe essa barreira protetora, acontece esse processo inflamatório na parte anterior do olho. E também na parte posterior, também quando ocorre o rompimento da barreira hematocular. E isso ocorre tanto na parte anterior do olho quanto na parte posterior do olho. E esse estado de autoimunidade ocular, o que acontece? Então, quando tudo isso daqui está organizado e está ok, a gente não tem infecção, o olho está privilegiado contra infecções e doenças autoimunes ou imunomediadas. Quando isso ocorre, uma perda da integridade, ocorre esse estado inflamatório, que é chamado estado de autoimunidade ocular, no caso que a gente vai falar aqui hoje sobre a questão imunológica. Então, são ativadas células CD4 que migram para a região e respondem com CD4, fazendo um processo inflamatório, liberando citocinas, anti-TNF, interferon, todos os mediadores inflamatórios. Eles infiltram o olho e causam mais respostas imunes e mais inflamação. Consequentemente, eles vão causar danos às células e aos tecidos responsáveis pela visão. Então, aqui citando, existem doenças relacionadas, que eu vou citar sobre doenças autoimunes propriamente dita. Por que a artrite reumatoide, né, que eu acabei de falar para vocês? A artrite reumatoide ele tem acometimento tanto de esclerite, como uma esclerite difusa, como podendo dar uma esclerite necrosante, que devido ao tropismo pelo colágeno tipo 1 presente nessa região. A artrite reumatoide também cursa com ceratite, o olho seco, secundário à artrite reumatoide, aqui corado pelo verdilissamina, aqui corado pela fluoresceína, e aqui é o PUC, ceratite ulcerativa periférica. Ceratite ulcerativa periférica, ela também tem um diagnóstico diferencial com úlcera de Moore, que é uma doença própria do olho. E a ceratite PUC, quanto Moore, são bastante agressivas. Se não forem tratadas agressivamente, elas podem perfurar o olho do paciente. Então, a conduta é sempre conjunto com o reumatologista, como no caso de uma esclerite necrosante, a gente tratar agressivamente junto com o reumatologista para que não ocorra esse processo de ou perfuração do globo ocular, ou aqui virar uma sequela chamada escleromalácia. Então, a escleromalácia predispõe também um processo inflamatório que pode gerar também um afinamento da esclera, e esse afinamento da esclera pode também levar a ocorrer uma perfuração da esclera e um dos fatores que pode estimular outras doenças autoimunes a acontecerem, que, no caso, em alguns pacientes, se perfurar isso, a perfuração traumática, né, pode gerar uma oftalmia simpática. A artrite idiopática juvenil é uma questão séria para nós, porque nos chega muita artrite idiopática juvenil, muitas das vezes a criança já chega com quadros avançados. Então, as manifestações oculares, que é a ceratite em faixa, que é o depósito cálcico, que ocorre na córnea,
devido à alteração do pH da lágrima, a uveíte e a epiclerite, ela faz com que a gente pense que são apresentações que o paciente já está tendo há bastante tempo, e essa apresentação há bastante tempo é um sinal de que a doença já existe no corpo e ela está sendo e não está sendo controlada, porque muitas das vezes o paciente tem a doença e pensa que é uma conjuntivite, vai à emergência, na emergência a criança usa corticoide e ela melhora, ou muitas das vezes ela, por automedicação, às vezes vai na farmácia, o balconista da farmácia passa um colírio de corticoide para a criança pensando que é conjuntivite e quando chega a nós, ela já está com um quadro bastante avançado, com catarata branca. Já teve vários episódios aqui mostrando esse nécleos posteriores, e aqui é um quadro já em atividade. Então, esse quadro em atividade, quando chega a gente, nós oftalmologistas, ainda mais os estão um pouco mais acostumados a verem o uveíte, esse já é um alerta para encaminhar para o reumatologista, porque muitas das vezes a criança ainda não tem toda a manifestação sistêmica. As quedas não são percebidas pelos pais, então as alterações de articulação ainda não são percebidas. Acho que aquilo ali é um fato que pode ser que do desenvolvimento. Então, muitas das vezes, ela já chega tardiamente, mas para nós isso aqui é um problema sério, a catarata, nesse caso, a ceratite em faixa também é outro problema. Por quê? A criança até 8 anos de idade ela necessita de enxergar para ter o desenvolvimento visual. Então, quanto mais precocemente nós conseguirmos pensar em artrite idiopática juvenil como essas manifestações oculares, vamos evitar que ocorra esse fato e só pegar nesse estágio, já pensar nisso, que não seja só uma uveíte ou uma inflamação que não esteja relacionada com uma doença da primeira infância. Então, ela varia de acordo com a forma da apresentação da artrite idiopática juvenil. Na grande maioria dela, pálsia articular é que vai dar uveíte ou outras manifestações oculares. E a presença de sinéquia posterior, catarata, ceratite em faixa, alteração da pressão intraocular, na consulta inicial, é preditor de inflamação persistente ou subvalorizada. Subvalorizada por quê? Porque a criança já estava apresentando isso. Muitas das vezes o pediatra ele prescreve para o paciente um colírio de corticoide e a criança ainda não tem um quadro completamente fechado de alterações articulares, não fecha o diagnóstico e deixa passar. E por isso que chega um quadro muito sério e necessita rapidamente ter um contato com o reumatologista e a gente prevenir o desenvolvimento da cegueira ou da baixa visual reversível. No caso das espondiloartrites, o que acontece? As espondiloartrites elas têm um tropismo pela êntese. A êntese é a chegada do tendão, dos músculos, no osso. Então, a êntese do olho ela é o quê? A chegada do tendão na esclera. Por isso que, muitas das vezes, o quadro de espondiloartrite ela começa pela episclerite, pela esclerite, e por contiguidade ela vai pegar a nossa êntese, que está do lado da esclera e da episclera, onde estão aqui os nossos tendões, eles vão pegar o corpo ciliar e a íris e provocar a uveíte anterior aguda recorrente. Então, devido à liberação desses processos, mesmo mediadores inflamatórios, que é a mesma coisa que acontece tanto na articulação como no olho, que o principal deles é o TNF, que vai gerar o processo inflamatório. Atualmente, em alguns casos, é utilizado inibidores de interleucinas, e para alguns casos mais específicos. Mas os mais potentes para tratamento das espondiloartrites são os anti-TNFs. Então, as espondiloartrites, muitas das pessoas acham que é uveíte anterior aguda recorrente. Não, ela tem também, muitas das vezes, um quadro inicial de episclerite. Essa episclerite recorrente, muitas das vezes, que se melhora espontaneamente. Como eu falei para vocês, a questão aqui é a nossa êntese. Então, como isso aí não incomoda tanto o paciente, não dá tanta dor, não dá tanta irritação, os pacientes, eles melhoram espontaneamente ou serão tratados
e esse quadro não é pensado, porque muitas das vezes a espondiloartrite também, a dor lombar, que é a lombalgia inflamatória, ela é tratada pelo ortopedista na emergência da ortopedia. E toma um anti-inflamatório hormonal, que inicialmente é o tratamento da espondiloartrite, na grande maioria dos casos, e o paciente passa desapercebido. Quando chega o quadro apresentando já uma uveíte nesse porte, com olho vermelho, dor, fotofobia, muitas das vezes a gente dilata a pupila do paciente e vê esses pigmentos no cristalino, na íris, pigmentos irianos no cristalino. Por quê? O paciente já teve vários episódios. Olha aqui, ó, o olho está branquinho, então ele tem sinal de Vossas, para os oftalmologistas que estão assistindo, isso daqui está na própria CBO, esse anel de Vossas, isso daí mostra que teve vários episódios. Como aqui, essa uveíte, paciente, ó, o olho está calmo, você foi dilatar o olho do paciente e realmente você observa que ele tem uma aderência que é a sinéquia posterior. E isso já denuncia que o paciente teve vários episódios anteriores e que para o reumatologista vai ser extremamente importante, porque ele vai ter entendimento que o tratamento da coluna com o olho, que é uma manifestação extra-coluna, extra-articulação periférica, o tratamento ele muda e o acompanhamento do paciente também. Às vezes deixa de ser que eu posso dizer para vocês, o imunossupressor sintético, que é o DMARD sintético, que é chamado pela reumatologia, pode-se pensar-se num DMARD biológico, que é um imunossupressor biológico, porque quando se tem olho e coluna, né, já pensa-se logo que realmente vai ser falho, mas pode ser tentado metotrexato, uma sulfasalazina, mas ela não vai responder para a coluna. A síndrome de Sjögren, né, chamado ceratoconjuntivite SICA. SICA por quê? Não é porque é de seca, é Sjögren International Collaborative Clinical Alliance. Eu participei desse grupo, que foi o primeiro que fez o consenso para a síndrome de Sjögren em investigação oftalmológica. E ele trocou o corante que antes corava o olho, que era o rosa bengala, e atualmente a gente usa o verde de lissamina. O verde de lissamina ele tem tropismo pelas células caliciformes e e as glândulas lacrimais acessórias que são na conjuntiva. Então, esse tropismo ele é muito mais específico que o rosa bengala, porque o rosa bengala cora células displásicas, metaplásicas e neoplásicas. Então, cora muita coisa, e então ele foi descartado. Então, atualmente, utiliza-se do verde lissamina para curar a conjuntiva, a fluoresceína utiliza-se para curar a córnea. E na córnea vamos observar a presença de ceratite punctata, às vezes pode apresentar filamentos, que é o muco, está tão seco, então a fração mucoide da lágrima ela está em maior quantidade, então ela faz uma aderência, faz a ceratite filamentar. A ceratite filamentar pode romper essa integridade do epitélio corneano e pode gerar uma úlcera, que inicialmente essa úlcera corneana não é infecciosa, mas com o passar do tempo pode tornar-se infecciosa secundariamente. E causa um extremo desconforto, tanto visual, baixa visual para o paciente, a sensação de corpo estranho, o paciente pisca muito, incomoda demais, e, além de tudo, a questão dessa ceratite punctata ser um risco potencial de não conseguir o paciente desempenhar, desenvolver suas atividades do dia a dia. E também em ambientes que cada vez mais ele vai ficar afastado, como ventilador de teto, ar-condicionado, ainda mais no Rio de Janeiro, no verão, não utilizar, né? Então, ter que necessitar de utilizar baldes de água, já ouvi falar que pacientes usam baldes de água para poder evaporar, ou vaporizadores no ambiente, então a qualidade de vida fica muito ruim. A sarcoidose, ela faz essa questão de um aspecto granulomatoso. Esse aspecto granulomatoso da sarcoidose, porque ela é uma doença granulomatosa. Então, a sarcoidose no olho se apresenta pelos nódulos irianos, bem característicos esses nódulos irianos, nódulos de Kepp, né?
então, Bussaca bordo, Kepe do estroma, podem ser nodos isolados, um granuloma retiniano isolado. Em alguns casos, apresentam veite anterior granulomatosa. E muitas das vezes ela confunde com o aspecto Multon Fett da toxoplasmose. Então, é um diagnóstico diferencial. Também pode se apresentar também como diagnóstico diferencial a granulomatosa, que é a tuberculose. Então, tuberculose e toxoplasmose faz um grande diagnóstico diferencial, porque na mente da gente, Multon Fett é o aspecto do precipitado serático característico de toxoplasmose. Nem todas são assim, mas então, na sarcoidose apresenta sim dessa forma, e o paciente às vezes vai ao consultório para investigar a pedido do pneumologista, porque ele tem nódulos hilares, nódulos mediastinais, nódulos pulmonares, ele está investigando sarcoidose e não tem queixa nenhum, o olho está calmo, a visão está boa, e olha só tem um nódulo aqui que também realmente não faz a baixa visual. Então, através do exame do fundo do olho completo, a gente consegue chegar ao diagnóstico. A granulomatose com poliangiite, que antigamente era chamada de granulomatose de Wegener, atualmente é chamada por quê? Ela é uma vasculite, uma poliangiite, né? Uma inflamação de vários vasos, e ela apresenta-se sistemicamente, acometendo a órbita. Em muitos dos casos, o paciente tem sinusite persistente. No caso aqui, a orbitopatia, porque às vezes pode ser uma sinusite que pega por integridade e vem para a órbita, ou pode desenvolver mesmo uma inflamação da órbita inespecífica, né? Que é idiopática, né? Ou inespecífica. E essa integridade das estruturas da órbita do paciente, e elas podem reduzir com o tratamento. Muitas das vezes, alguns deles têm um afundamento da base do nariz, por causa das lesões contínuas que o paciente fica tendo, e que destrói também a cartilagem do nariz do paciente. Então, realmente, é necessário investigar e saber, né, diagnosticar para poder tratar adequadamente em conjunto com o reumatologista para evitar essa complicação. Ela também é uma uveiite granulomatosa, onde o aspecto granulomatoso não é tão Multon Fett como o aspecto granulomatoso que é da granulomatose, da sarcoidose, da tuberculose e da toxoplasmose, mas ela é um aspecto granulomatoso. E os nódulos irianos, eles são múltiplos, eles têm tanto Bussaca quanto nódulos de Kepe. E eles não têm aquele aspecto tão cristaliniano como tem o aspecto do nódulo da sarcoidose. Eles são mais densos, mais uns grumos mais densos do que os outros. E aí... Okay, it's time to sleep. E aí... a questão, dando continuidade, a apresentação do lúpus. Todo mundo pensa que o lúpus, né, tem só apresentação quando está em estados graves de apresentação do lúpus. Porque nós, oftalmologistas, vemos mais o lúpus para investigação da intoxicação macular pela cloroquina, fazer a investigação da mácula para ver se não tem nenhuma alteração macular, e pode usar cloroquina, porque é o medicamento de escolha do lúpus. Mas o lúpus pode se apresentar nas lesões cutâneas. Além dos rachos malares, eles podem fazer um acometimento cutâneo da pálpebra, essas lesões placoides, pode causar orbitopatia, ou com edema palpebral, simulando uma doença inflamatória da órbita, ou às vezes aqui parecendo uma celulite pré-septal, uma celulite orbitária também. Então, o lúpus também apresenta essa forma. E a síndrome seca associada ao lúpus. O paciente também vai ter esse aspecto, né? E todo mundo fica pensando que é síndrome de Sjögren secundária. Tem uma corrente na Europa, né, principalmente Montsópolis, na Grécia, são os grandes estudiosos, dizem que lúpus ele é uma doença própria e síndrome de Sjögren é uma doença própria. Então, a ceratite do lúpus está relacionada com a síndrome seca associada ao lúpus, não síndrome de Sjögren secundária ao lúpus.
As apresentações mais graves, né, do lúpus é a coroidite multifocal. A coroidite multifocal está muito relacionada com paciente que tem nefrite lúpica. Então, geralmente, o paciente que está internado, a retinite também é um quadro também bastante grave, que geralmente o paciente está internado, está no CTI, ou está internado por causa da descompensação da nefrite lúpica e apresenta esses quadros de retinite e de coroidite. A neurite, ou papilite, né, porque eu coloco sempre a questão de papilite para diferenciar para o reumatologista. A papilite pode ser uma reação ao processo inflamatório que está acontecendo no olho, onde drenam os mediadores inflamatórios para a cabeça do nervo óptico. Então, drenando para a cabeça do nervo óptico não quer dizer que ele tem neurite óptica, ou ele pode estar iniciando o quadro da neurite óptica, que vai se estender para o nervo óptico do paciente. Mas, muitas das vezes, quando o paciente tem neurite óptica, né, do lúpus, ele está apresentando o neurolúpus. Então, o neurolúpus ele vai ter as queixas do neurolúpus, alterações de comportamento, dor de cabeça, e vai ter alterações de ressonância magnética características do lúpus. E a neurite óptica ela vai estar apresentando nesse quadro, que é bastante grave, mas que vão ter abordagens de tratamento diferentes de acordo com suas formas de apresentação. A doença de BC é a doença que mimetiza tudo. Ela é como se fosse a nossa sífilis no mundo das infecciosas. A doença de BC, você pode pensar que ela pode ser tanto um lúpus, uma esclerose múltipla, ou uma doença inflamatória intestinal, ou qualquer outra doença que tenha uma artrite, e que tenha todas elas junto numa doença só. Ela tem a característica de apresentar os seus critérios diagnósticos através da úlcera oral, úlcera genital, as tromboses venosas profundas, a manifestação articular, a lesão cutânea, a patergia, mas muitas das vezes a doença de BC ela abre o quadro pelo olho e depois vai abrir o quadro sistêmico. Ou abre o quadro sistêmico de uma forma tão branda que a gente está tratando tão agressivamente nessa vasculite, né? No caso aqui uma vasculite retiniana, o edema macular, ou a trombose que pode ocorrer, tanto venosa quanto arterial, a neurite óptica. Então, como a gente às vezes está tratando a doença de BC já sistemicamente, já fez pulsoterapia, já está com imunossupressor sintético ou biológico, muitas das vezes o paciente não abre as manifestações sistêmicas porque ele já está sendo tratado. Então, realmente, é muito difícil a gente conseguir fechar o diagnóstico quando abre pelo olho, e muitas das vezes a gente fecha o diagnóstico pensando numa vasculite, uma doença própria do olho, que muitas das vezes pode ser doença de BC. Os turcos discutem muito sobre isso, sobre essas apresentações, e os artigos que eu já li sobre a questão dos turcos que falam sobre isso, e o Yazisi também que fala sobre isso, mas a nível sistêmico, eles falam que a apresentação oftalmológica é uma das apresentações mais sérias e mais graves que necessitam de uma abordagem bem agressiva para que o paciente não tenha o risco potencial de perda visual, porque eles, na grande maioria, logo depois podem acometer um outro olho. Então, como mensagens para casa, a integridade das camadas anatômicas e os fatores fisiológicos do olho são necessários para a existência do privilégio imunológico, proteção contra os patógenos e inflamação. Quando ocorre a falha nos mecanismos de proteção contra a inflamação, desencadeia-se o estado de imunidade, autoimunidade ocular. Compreender esses mecanismos dessas vias levará ao desenvolvimento de novas estratégias de tratamento, um entendimento do estado que o paciente está apresentando, de cada manifestação, né? Uma esclerite, ela pode ser tanto leve quanto mais grave, uma vasculite mais leve quanto mais grave. Então, cada forma de entendimento da doença em si, como sistêmica associada com a manifestação no olho, ela vai nortear
o reumatologista e o oftalmologista que acompanha o paciente ou outro especialista de outra doença autoimune em conduzir a doença da melhor forma. Então, gente, obrigado. E não sei se o Kimball está aí. Se o Kimball estiver aí, eu queria que ele fizesse um comentário. Oi, Kimball. Você está podendo fazer o seu comentário? Fala, amigo. Tudo bem? Tudo ótimo. E aí? Parabéns, aula brilhante. Você não é novidade, você é presença sempre. Mas então, o que você queria abordar que foi interessante a nossa discussão antes da aula sobre a questão do futuro, das doenças claro. oncológicas? Bom, eu e o Chico, a gente sempre fica literalmente, né, Chicão, viajando na maionese, né? Porque a gente gosta dessa parte, infelizmente não tem muita gente que gosta, então, assim, a gente fica meio que discutindo entre a gente. Mas essa questão do privilégio imunológico é muito interessante, porque assim, por que veio nisso da história, né? Por que o privilégio imunológico do olho, como o privilégio imunológico de alguns outros sítios do organismo, como o sistema nervoso central, o testículo? É particularmente importante esse ambiente imunológico, porque isso poderia servir para estudos no futuro de várias entidades. Então, eu vou chamar a atenção de duas coisas que eu falei para o Chico que seria interessante. Claro que é muito específico, mas só para vocês terem uma ideia. O início do estudo do privilégio imunológico do olho começou com a questão de implante de células tumorais na câmara anterior. E, por incrível que pareça, esse implante de células tumorais, claro, isso do ponto de vista experimental, obviamente, não induzia resposta nenhuma e o tumor ele preservava o mecanismo de escape. Ou seja, é um lugar preservado do ponto de vista imunológico que o próprio organismo precisa para manter a integridade do eixo visual. Então, isso é fantástico. Então, isso abriu um campo enorme para a oncologia, para se estudar o que a gente poderia fazer para exatamente combater isso no ambiente tumoral, porque uma das questões das citocinas que o tumor costuma secretar para escapar do sistema imunológico é o TGF-beta. O TGF-beta induz a tolerância. Então, isso é um mecanismo interessante de escape da questão tumoral. Então, ao mesmo tempo que o tumor consegue escapar isso, a outra ideia seria a gente pensar de induzir tolerância nos órgãos transplantados, os órgãos sólidos. Então, aí a imunologia de transplante. Então, se a gente conseguisse replicar esse ambiente dessa forma em outro lugar do organismo, a gente poderia ter um transplante mais seguro. Então, assim, é um contexto muito complexo do ponto de vista imunológico, mas é bastante interessante da gente pensar nessas possibilidades e por que é importante o olho manter isso. Por isso que vocês veem aí na prática, né, no dia a dia, uma simples uveíte anterior, recidivante, ela tem a capacidade de quebrar o equilíbrio desse privilégio imunológico da câmara anterior. Então, é muito importante, e aí, concluindo a minha fala, senão a gente vai ficar a noite toda aqui, nas doenças autoinflamatórias, das doenças autoimunes, como o Chico muito bem colocou aí, a gente ser bastante eficiente inicialmente para tratar, porque você diminui a possibilidade do linfócito T de memória. Então, se você consegue ser mais rápido no tratamento inicial essas doenças tendem a ser menos crônicas. Então, isso é que é importante. Então, assim, é só uma mensagem para vocês, claro, sem entrar muito na teoria imunológica, que realmente é muito pesado, mas para vocês terem ideia do que isso pode representar na prática. E, mais uma vez, agradecer ao meu colega, o meu irmão aqui, o Chico, pela brilhante aula dele e agradecer a vocês pelo tempo que eu tomei de vocês aqui agora. Obrigado, Kimbo. Sempre acrescentando que a gente tinha falado dessa tarde, aí eu falei assim, não, eu não vou colocar nada, né, porque isso aí é melhor para ser comentado
do que ser citado como o tema, porque, na realidade, é relacionar com doenças autoimunes, é o que eles vão ver agora, né? E todas as manifestações que elas apresentam especificamente. Então, foi um tema muito rápido, né? Muito abrangente, mas que eles vão dissecar gradativamente durante o curso que vai ter agora, da outra parte, da outra etapa, como você já participou anteriormente. E a gente sabe que vai acrescentar muito para eles terem uma base na mente por que cada doença tem tropismo por uma determinada região do olho. E essas barreiras, o olho é chamado um santuário imunológico de proteção contra infecções e contra reações inflamatórias. Então, quando a ideia para casa é quanto mais tiver a integridade do olho, menos problema, porque o olho foi feito para estar íntegro, para, né, que ele é tão nobre para ele poder funcionar. Então, essas barreiras, elas existem naturalmente. Quando elas quebram e sofrem um processo inflamatório, elas entram no processo não só de autoimunidade, mas como de inflamação, que pode estar sendo causada por germes. Então, acho que essa é a grande mensagem para casa, que fica para todo mundo. Ok? Obrigado a todos que participaram aí, né? E seguimos. Semana que vem começa espondiloartrite. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Beleza. Tchau. Boa noite, moçada. Valeu. Até mais.